Durante esse mês de fevereiro, nós estamos expondo uma série com o título Simplesmente Jesus, buscando entender quem é Jesus, como Jesus se torna o centro da fé cristã, como entender Jesus além de um personagem histórico, além de alguém que mudou a nossa cultura, trouxe ensinamentos, ensinou-nos a conhecer mais de perto quem é Deus, mas muitas vezes nós vamos perdendo a essência de quem é Jesus, vamos vivendo uma tradição cristã evangélica, agregando crenças, agregando valores, e é importante em alguns momentos nós voltarmos à essência e buscarmos conhecer quem é este Jesus, a sua singularidade, a sua superioridade, a sua suficiência. Então, no último domingo, nós trouxemos um foco na singularidade de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar e quero convidar vocês para olharmos para este que é um dos atributos mais importantes de Jesus, que é a sua superioridade, a superioridade do Filho de Deus. Quando nós falamos em singularidade, para você que não esteve conosco, ou teve a oportunidade de visitar a mensagem da semana passada, nós entendemos Jesus de uma maneira singular. Não há comparação, não há como ter alguém ou outra pessoa que se compare à pessoa de Jesus. Usamos o texto de Mateus, quando Jesus mesmo pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas dizem quem eu sou? E é interessante porque as respostas eram das mais variadas e, de alguma maneira, tentavam trazer nomes de pessoas para comparar com Jesus. Comparar o Jesus a João Batista, comparar o Jesus com Jeremias, com Elias. Mas, de fato, nenhum personagem histórico, seja ele bíblico ou não, pode nos ajudar nessa comparação, pois Jesus, ele é singular, não há nada igual a Jesus. E Pedro, então, faz a declaração que é a base da nossa fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és aquele que foi enviado por Deus para morrer por nós na cruz e nos trazer de volta à intimidade com Deus. Esta é a singularidade, não há outro personagem na nossa história, não há outro herói, não há outra pessoa que pode ser comparada à pessoa de Jesus. Hoje vamos falar da superioridade de Cristo. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Todos vocês conhecem um versículo desse capítulo, é o versículo de João 3,16. Mas eu quero aqui trazer hoje a conclusão desse capítulo, começando nos versículos 31 até o versículo 36. Evangelho segundo João, capítulo 3, do verso 31 ao verso 36. Diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e o entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a ver
aquilo que ainda não estamos percebendo nesse texto, que o Teu Espírito Santo nos ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos também entender toda a riqueza desse texto. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que torna Jesus diferente das outras pessoas? Olhando para as outras religiões, o que faz com que Jesus se torne superior? Pois se é esse o nosso tema, a superioridade de Jesus, por que entendemos então Jesus superior? Nós estamos vivendo um momento na nossa cultura, na nossa época, que é permitido se crer em qualquer coisa. Se crê que a Terra é plana. Esses dias eu descobri um podcast no Spotify que são as teorias da conspiração. Só maluquice. Que o Elvis Presley não morreu, que o homem não foi para a Lua, tem gente que acredita. E tem algum, eu até fiquei em dúvida. Porque faz muito sentido algumas coisas, mas são verdades. Tem uma outra verdade lá que eu estava vendo, do avião da Indonésia lá que sumiu, que até hoje ninguém achou. Tem as teorias de que aconteceu com aquele avião. E cada um tem uma opinião. Hoje, todo mundo tem uma opinião para tudo. Ontem eu estive na Igreja Batista Nova Aliança, em Indaiatuba, num fórum de pais, conversando com pais de adolescentes. A conclusão que a gente saiu de lá é que os nossos filhos sabem mais do que a gente não sabe nada, os nossos filhos sabem tudo. Eles têm opinião para tudo. As novas gerações, eles têm opinião, não importa se eles estão certos ou estão errados, o que importa é que eles têm uma opinião. Essa semana que passou, um desses famosos youtubers deu a sua opinião sobre um assunto muito polêmico. E da mesma maneira como se qualquer um pode falar o que quer, existe também uma cultura do cancelamento. Pisou fora da faixa, você é cancelado. Quando nós falamos da pessoa de Jesus, nós estamos pisando num terreno minado também. Pois a fé cristã é uma fé que entende Jesus de maneira singular, entendemos. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ok, é uma crença. Mas nós também entendemos Jesus como sendo superior a qualquer outra figura humana ou figura espiritual. Acabamos de cantar aquele que está sentado no trono. Nós cremos num Cristo que vai voltar e que está à direita do Pai. E abaixo dele estão todas as coisas. Agora, quando nós começamos a falar sobre estas nossas crenças no espaço, né, no social, nós vamos estar sendo julgados. Seremos nós arrogantes, os donos da verdade? Será que Cristo realmente é superior? Será que existe algo mais que precisa ser anexado a esse Deus? Quando nós lemos esse texto de João, capítulo 3, eu vou confessar que eu nunca havia me aprofundado nesse parágrafo, do versículo 31 ao versículo 36. Se você olhar o texto, o capítulo, começa com aquele famoso encontro que Jesus tem com Nicodemos. Nicodemos é um fariseu, é um homem que conhece a lei, conhece o Velho Testamento, pratica todas as regras religiosas defendidas pelo judaísmo. Mas percebe em Jesus uma singularidade, percebe Jesus como sendo alguém diferente. E abre o seu coração para ouvir o que Jesus tem a dizer. E ele é, de alguma maneira, surpreendido pela resposta de Jesus, porque diz que para fazer parte do reino de Deus é preciso nascer de novo. Você conhece essa história, e ela resulta na grande declaração que nós conhecemos no versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo,
que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa declaração traz desconforto, porque começa a mostrar que existe não só uma singularidade, mas existe também algo superior, acima das esperanças humanas, algo que eu não alcanço, mas que pode ser alcançado a partir da crença, da fé. E isto começa a ser defendido pelo próprio João Batista. Você conhece a história, e aqui a gente vai ver que João Batista aqui é trazido um relato do seu testemunho de quem é Jesus. Porém, quando nós entramos no versículo 31, já não é mais João Batista que está falando, é o próprio o evangelista João, é o apóstolo, porque uma característica do Evangelho de João é que ele comenta, ele faz uns comentários, ele registra a narrativa, mas em alguns momentos ele fala algumas coisas, como ele fala no capítulo 20. Se você abrir ali rapidamente o capítulo 20, o verso 31, ele faz um comentário ali, ele diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam em Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus, crendo tenham vida em seu nome. Eu estou escrevendo esse evangelho, as ações, a narrativa de Jesus, para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. E agora aqui no versículo 31, João também faz um resumo. E esse resumo é conhecido, e algumas Bíblias inclusive mostram um título, que fala sobre a superioridade de Jesus. E como nós podemos entender a superioridade de Jesus? Por que Jesus é superior? Primeiro, nós vamos ter 4 razões. A partir do versículo 31, João aqui, ele vai dizer assim, existem 4 razões porque nós cremos que Jesus é superior. A primeira razão está nos versículo 31. E aqui eu trago a nova versão transformadora, pois ela inclui a palavra superior, que nas traduções mais antigas, eles colocam acima de todas as coisas. Na verdade, é um sinônimo, mas para nós hoje se encaixa no nosso título. Então, me permito usar essa versão. Diz o versículo 31, aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele, quem? Jesus, veio do céu e é superior a todos. 2 vezes João usa a palavra superior. Por que Jesus é superior? Por causa da sua origem. Jesus, apesar de ser 100% homem, ele possuía uma divindade, ele também era 100% Deus. Apesar de nascer de uma virgem, ele tem uma origem celestial, ele veio dos céus. Jesus, ele se difere e se torna superior, pois o texto está dizendo que ele não foi criado por nós, não existe, ele não tem nenhuma identidade humana como nós temos. Fala lá, nós somos da terra e falamos de coisas terrenas. Todas as pessoas que nós entendemos e vemos, acreditamos, respeitamos e dizemos, essa pessoa faz sentido o que ela fala, são pessoas humanas. Por mais coerentes que elas tenham suas falas, nós temos que entender que todas elas estão abaixo de Jesus, porque, como o texto diz, nós somos da terra, somos terráqueos, somos humanos, terrosos. Buda, Maomé, Maria, Gandhi, Dalai Lama, Abraão, Madre Teresa de Calcutá, Davi, Moisés, por mais destaque que exista em suas histórias, todos são humanos. Somente Jesus é divino, é celestial. E aqui começa o desconforto. Porque até que você fala que Jesus é um personagem da história, que Jesus é um profeta, que Jesus foi um iluminado, que Jesus ele tinha uma mensagem de libertação. Agora, quando você começa a falar que Jesus é Deus, acima de todos os outros deuses, isso traz desconforto. E João não para aqui. Se a primeira razão
para nós dizermos que Jesus é superior, é por causa da sua origem celestial. A segunda razão é por causa da sua mensagem. Versículo 32 diz: ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. O que João está dizendo aqui? Até tem aqui um fechamento no versículo 34. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O que significa isso? Que a mensagem que Jesus traz é a própria voz de Deus. Não é algo que nasceu da consciência humana. Não são filosofias, elaborações intelectuais, como diz, né, aqueles documentos acadêmicos, teses. São o que Jesus traz, e o texto é claro, ele traz um testemunho. Quem está mais... quem conhece um pouco da cultura do direito civil e vê na televisão os casos de crime, então sempre o que acontece? Nos julgamentos existe quem? A figura da testemunha. Qual é o papel da testemunha? A testemunha é alguém que presenciou, é alguém que viu, é alguém que fala, não porque alguém contou para ele, mas porque essa pessoa, ela estava ali naquele momento, quando aconteceu o devido fato, e ela vai trazer a sua visão. E o que João está dizendo? Que o que Jesus está falando e o que Jesus nos fala é porque ele é testemunha, ele estava lá. Ele sempre esteve lá. Não falaram para ele. Dizer que Jesus é um iluminado é errado, porque ele é o próprio Deus. Ele estava lá na criação do mundo. Se você olhar para João capítulo 1, quando ele começa o seu evangelho, ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Hoje, infelizmente, nós temos percebido que estamos falando muito mais de palavras de origem humana do que de palavras de origem divina. Nas nossas igrejas, na nossa fé evangélica, tem muito mais falas humanas do que falas divinas. Estamos calando Cristo e falando das nossas próprias, dos nossos próprios pensamentos e das nossas próprias conclusões. Mas todas as palavras de origem humana, elas são terrenas, elas são mundanas, elas são materialistas, elas são politizadas, elas são belicosas, elas são imorais. Somente a palavra de Deus é pura, ela é divina, ela é celestial. E como nós podemos ouvir essa palavra? Através da boca de Jesus. Por isso ele é superior. Por isso faz sentido ler as Escrituras. Por isso faz sentido observar o que estes evangelistas captaram dessas falas. Poder revisitar um sermão do monte e ver ali o próprio Deus falando através da boca de Cristo. E nós sempre queremos ouvir alguma coisa, é verdade. Nós sempre estamos dispostos a saber mais. O que nós precisamos é entender que, sendo Jesus superior, nós precisamos buscar ouvir essa voz. A voz do próprio Deus, que sai da própria boca de Cristo. Então ele dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu. Mas não como são poucos mas como são poucos os que creem. E na verdade até hoje isso está acontecendo. Muitos ainda têm dúvidas. Muitos ainda estão esperando para ver o que vai acontecer. Mas também cantamos que Jesus está voltando. E Jesus, ele vai buscar aqueles que
creram na sua palavra, porque aqui é algo que nós precisamos, que é a essência da fé cristã. Qual é a essência da fé cristã? Não é só crer nas palavras de Jesus, mas é obedecer a essa palavra. Como é que ele termina o Sermão do Monte? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A fé cristã, ela é, em essência, uma obediência a Cristo. Hoje nós temos visto pessoas que se dizem crentes em Jesus, mas nós não vemos essas pessoas obedecendo a Jesus. Elas fecham seus ouvidos para a voz do próprio Deus, na boca de Cristo, quando ele diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós ouvimos diferente: Senhor, tem umas coisas que eu preciso correr atrás hoje, amanhã eu corro atrás do reino. Me dá 5 minutos. Mas o que a boca de Cristo está nos dizendo é que busque em primeiro lugar o reino de Deus. E qual é a atitude de fé? É obedecer, é buscar o reino, é viver esse reino, viver a sua justiça. E aí é um ato de fé, confiando que na nossa obediência o Senhor vai nos suprir, vai trazer todas as outras coisas que nós precisamos, pois também a Bíblia, ela não é um livro que se contradiz. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não vou ter tudo o que eu quero, mas não terei falta de nada essencial de que eu precise. E o fato é que a gente tem muito mais do que a gente precisa. Nós ainda temos muito. Nós sempre temos essa cultura de sempre termos mais. Nós queremos sempre sair de uma casa menor para uma casa maior, sair de um carro menor para um carro maior. Eu fico olhando, eu passo em umas lojas aí que só tem picape, eu fico olhando assim: nossa, se eu tivesse essa picape, que maravilha, não sei o quê. Fico até justificando para a Dani, a gente vai lá para a Olambra, a gente traz um monte de plantinha na caçamba. Não precisa de mais plantinha. A gente precisa de mais do reino de Deus. A gente precisa de mais, de falar das coisas do reino, de sermos essa testemunha do próprio Cristo. Pois ele foi enviado, e aqui só para terminar essa segunda razão, ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus. Por quê? Porque Deus lhe dá, olha que lindo isso aqui, sem limites, em algumas versões sem medida, o Espírito. No passado, Deus falou através dos profetas. Os profetas, eles tinham uma porção do Espírito. Muitas vezes você vê algumas narrativas dizendo assim: o Espírito do Senhor veio sobre o fulano. Até a Sansão, quem não lembra aqui da história de Sansão? Só fazia o que era errado. Mas o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Mas vinha momentaneamente, vinha de maneira limitada. Por que Jesus é superior? Porque ele tem o Espírito sem limite, sem medida. Sobre Cristo está toda a abundância do Espírito Santo. E aqui isso é lindo, porque aqui nós temos a figura da Trindade. O texto fala de Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Pois ele foi enviado, Jesus, por Deus, e ele fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o quê? O Espírito. Então por que Jesus é superior? Ele é superior porque ele tem uma origem celestial. Ele é superior porque a sua mensagem é celestial. E qual é uma terceira razão? Porque a sua autoridade também é celestial. O texto, versículo 35, diz assim: o Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. Teve uma época aí que eu estava mais ligado nessas coisas de bicicleta. E aí eu fui comprar um capacete. Porque é necessário, você não vai sair por aí andando de bicicleta sem um bom capacete. E curioso que eu fui na loja... E o rapaz estava falando assim: mas você vai comprar o capacete? Ele perguntou: para quem que era o capacete? É para você?
E ele já foi respondendo, não, porque geralmente assim, quem vem comprar aqui o capacete para o filho ou para a mulher, compra esse aqui que é mais barato, mas se é para a pessoa, ele vai e compra o melhor. Ele já foi cantando, e é verdade, porque eu pensei nisso também, falei assim, quando eu for comprar um capacete, eu vou comprar um bom capacete. Aí o Henrique começou a andar de bicicleta, eu falei, não, pega esse aqui, Henrique, já está usado esse daqui, vai usando esse. Porque qual é o costume nosso? A gente entrega não necessariamente o melhor. A gente entrega algo bom, suficiente. Mas o que nós estamos vendo, a paternidade divina entrega tudo. Sabe, olha, se alguém vier falando para vocês qualquer coisa sobre Jesus está acima de Deus, que isso não pode, como que o Deus Supremo se submete a Cristo, isso é uma mentira. O que nós estamos vendo, o texto diz, é que o pai ama o filho e de boa vontade ele coloca sobre o filho todas as coisas. O texto, o ama, é o verbo ágape, que nós conhecemos, que é o amor divino, é o próprio amor assim, de um Deus que ama de maneira incondicional. Por isso, Jesus tem toda a autoridade. Por que nós então entendemos que Jesus é superior? Porque Deus pôs tudo nas mãos de Jesus. Tudo que nós precisamos ter de Deus está em Jesus. Nós precisamos aprender a entender essa essência. Nós ainda, mesmo crendo na fé evangélica, nós ainda muitas vezes queremos algo de Deus, mas que não necessariamente venha de Jesus. E nós precisamos trazer Jesus para o centro, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso Jesus é o centro da fé cristã. Ele se torna superior, porque ele tem autoridade que é dada pelo Pai. E por último, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que esse versículo nos traz? Ele nos traz uma quarta razão da superioridade. Se a primeira razão é porque ele tem uma origem celestial, a segunda razão, a sua mensagem é celestial, a terceira razão, ele tem uma autoridade celestial, eu vou usar aqui uma palavra que o pastor Leandro Peixoto, que agora é pastor lá em Goiânia, ele usou. A quarta razão é por causa da sua blindagem celestial, porque se nós cremos em Jesus como sendo Filho de Deus, nós herdaremos a vida eterna e não seremos fulminados pela ira de Deus, pois o amor e a graça de Jesus nos blinda dessa ira de Deus, porque isso é uma coisa importante. Deus, ele é amor, mas o atributo do amor de Deus inclui a santidade, o santo amor de Deus. Deus não se relaciona com o pecado. E se não fosse por causa de Cristo, se não fosse esse Cordeiro enviado por Deus dos céus, de maneira perfeita, e morresse na cruz por mim e por você, nós ainda estaríamos sofrendo, na verdade, a ira de Deus. Mas quando nós acordamos todas as manhãs, nós agradecemos, porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou, porque a ira de Deus ficou na cruz em Jesus Cristo. Jesus nos blinda da ira de Deus. Mas isso não pode ser uma coisa só sabida. Isso precisa ser acreditada. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não obedece, olha lá a palavra obediência, como um ato de fé. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Na verdade, o versículo 36, ele é um ótimo complemento de João 3,16. Porque a gente pode dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho, não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus está voltando, arrependam-se dos seus pecados.
Busquem a Jesus enquanto é possível, pois só Ele é capaz de blindar, de nos proteger da ira de Deus. Porque Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um santo juiz, e Ele vai fazer a justiça divina. E aqueles que não foram perdoados e regenerados pelo sangue de Jesus na cruz, sofrerão a ira de Deus. E este versículo, ele não dá espaço para qualquer ideia humanista e universalista que diz que no final tudo vai dar certo. O que a palavra de Deus está dizendo é que no final, quem não estiver debaixo da blindagem de Jesus, vai sofrer a ira de Deus. Fábio, como vai ser a ira de Deus? Eu não quero saber. Eu não vou me pensar nisso. Eu só preciso entender que existe um Deus que enviou o seu Filho, e eu preciso crer que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E nós estamos vivendo um momento em que a gente começa a duvidar. Será que isso é verdade? As novas gerações estão cada vez mais audaciosas, tentando achar outros deuses, buscando experimentar outros relacionamentos humanos e espirituais. Mas a palavra de Deus é clara, dizendo que Jesus é superior. E nós precisamos aprender a viver nas nossas vidas essa prática da superioridade de Jesus. O que hoje na sua vida está conflitando com a supremacia de Jesus? O que hoje você diz para Deus que você precisa para que você creia que Jesus é o Filho de Deus? Creia hoje, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Todo domingo é dia de culto. Todo culto é um dia de entrega. Toda entrega é, na verdade, abrir mão do controle. E o fato é que a gente ainda continua tirando o controle das nossas vidas da mão de Jesus. E a Bíblia ela é clara quando ela mostra Jesus como sendo superior. E nós precisamos, e o domingo se torna uma tremenda oportunidade da gente repensar a nossa fé cristã. E começar a ouvir mais a voz de Jesus e menos as vozes humanas. Tem muita voz humana boa e edificante. Mas não troque nenhuma voz humana pela voz de Cristo. Enche o seu coração de Jesus Cristo. Eu tenho até mandado propositalmente um devocional, onde a gente lê um versículo, uma fala de Jesus, começou com as bem-aventuranças, e a gente se alimenta, é Jesus falando, ouve essa voz, a voz do próprio Deus no seu coração, guarda ela em seu coração, viva isso, por mais impossível, por mais contraditório, creia, obedeça, renda-se, arrependa-se. Ainda somos muito obstinados, ainda repetimos os mesmos comportamentos, esperando que resultados diferentes. Até que nós não entendamos a superioridade de Jesus e nos rendemos aos seus pés, ainda estaremos expostos à ira de Deus. A rainha da Inglaterra vai fazer aniversário daqui a pouco, né? E olha, essa daí tem história para contar. Se você tivesse a oportunidade de conhecer a rainha, você seria convidado para entrar numa sala. E você ficaria lá aguardando, até que a rainha viesse. Você não saberia quando, nem por que porta ela entraria, nem se ela chegaria primeiro, ou se viria alguém antes, um anfitrião, mas você ficaria lá. Mas quando ela entrasse, tenho certeza que você não ficaria na posição que você está.
você de alguma maneira ia reverenciar aquela mulher, pela sua autoridade, pelo seu respeito, pela a sua realeza. Se nós somos capazes de fazer isso por figuras humanas, por que nós não somos capazes de fazer isso com o Rei Jesus? O Rei está voltando. O Rei está voltando. Eu não sei qual é a porta que vai se abrir, mas eu preciso, e a palavra de Deus diz, vigiai e orai. Estejam atentos aos sinais. Estejam atentos aos sinais de guerra, às dificuldades, ao início das dores. Não tenha medo, tenha esperança. O Rei está voltando. Nós fomos chamados para viver a eternidade. Ainda estamos muito apegados a esta realidade. E nós precisamos aprender a sermos livres dessa realidade e estarmos prontos para viver a eternidade. Senhor, ajuda-nos a entender, Pai, a superioridade de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a viver com essa real consciência de que, ó Pai, Jesus, Ele é o Filho de Deus, que a sua mensagem é a própria voz de Deus. Ajuda-me, Senhor, a me submeter à sua autoridade. E quero também, Senhor, me colocar debaixo de Jesus, aos pés da cruz, clamando pela sua misericórdia, confessando o meu pecado. E permitindo, Pai, que eu seja salvo das minhas falhas, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. E nesta oração, ó Pai, eu declaro que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Não há outro Deus acima de Cristo. E quero render a minha vida e tudo que eu fizer para a glória de Deus Pai, para a glória de Jesus, no poder do Espírito. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.